tarde. A gente está no gabinete do deputado Hilton Coelho, do PSOL, parlamentar que está no segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite para participar do nosso programa Direto do Gabinete. E queria começar perguntando como é que tem sido legislar, né, aqui na Alba, com um mandato independente, o senhor que não faz parte de nenhum bloco, né, nem do governo, nem da oposição. Como é que tem sido isso? Olha, Carolina, primeiro eu quero agradecer muito o espaço, né? Esse quadro direto do gabinete, para mim, pode cumprir um papel muito importante, que é familiarizar a população com esse espaço, que é um espaço que geralmente fica restrito, né, ao deputado, à assessoria, e nos deixa mais à vontade também para falar sobre o objetivo do mandato, as grandes questões que nós trabalhamos. Então, nós que agradecemos profundamente e parabenizamos a TV Alba por essa iniciativa. Bom, a independência do Partido Socialismo e Liberdade aqui na Assembleia Legislativa, ela tem uma característica que nos anima muito. A possibilidade de ter um link muito autêntico com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. E procurar, dessa forma, representar as bandeiras mais legítimas. Não significa que o pessoal, quem entende o que é o Partido Socialismo e Liberdade, sabe que nós temos uma leitura sobre o que é a Bahia, sobre o que é o Brasil, sobre o cenário internacional. E nada disso falta uma posição do pessoal que seja uma referência. No entanto, nós entendemos que hoje na Bahia é preciso ter uma força política que possa falar de coisas que nenhuma outra força política aceita tratar. Nós acreditamos com a profundidade que é necessária. Então, falar hoje dos dados sobre a educação no estado da Bahia, né, e a necessidade de se ter um projeto popular, democrático para a educação da Bahia. Falar sobre a situação do meio ambiente no nosso estado, sobre o problema da violência, sem ter amarras em relação a grandes grupos privados, né, a um discurso relacionado ao objetivo da governabilidade. Falar sobre esses elementos com autonomia, com força, passa necessariamente, ao nosso ver, no contexto da política baiana, por uma posição de autonomia em relação a essas forças políticas, sejam aquelas forças que estão relacionadas à chamada velha política, né, que há décadas exercem o poder na Bahia, seja as forças que, mesmo com um traço de esquerda, né, mais recentemente ocuparam o governo do Estado, mas que pouco mudaram do ponto de vista dessa tradição das políticas conservadoras. O senhor vem originalmente do PT, né, deputado? Quando é que houve essa cisão e essa mudança para o PSOL? Bom, o PSOL, digamos assim, é uma espécie de abrigo da esquerda socialista. Justamente no momento em que o PT assume a presidência da República, foi o primeiro governo de Lula, e anuncia dois posicionamentos que eram emblemáticos. Primeiro, uma nova relação no discurso do partido e do governo em relação à questão da dívida pública. Para nós, o problema central do Brasil hoje, metade do orçamento hoje do país vai para alimentar o rentismo, o lucro de banqueiros, de especuladores. Então, no momento que o PT sinaliza que não vai romper com essa perspectiva conservadora e vai ancorar reformas que, ao nosso ver, são reformas que retrocedem em relação aos direitos da população, como a reforma da Previdência, ficou muito evidente para um segmento do PT que não era mais possível permanecer no partido e que nós precisávamos, portanto, de uma posição de oposição ao governo petista, uma posição de esquerda. Queria que o senhor comentasse o projeto que aprovou a promoção de carreira dos docentes na universidades estaduais, né, e também dos servidores públicos do judiciário, que são dois temas que o senhor bate muito, enfrenta muito ali na tribuna, né, e finalmente o senhor conseguiu agora aí ter êxito na aprovação desses projetos. Isso, foram projetos, é um conteúdo que a gente veio defendendo, né, inclusive com indicações para que o governo do estado enviasse PLs com origem no executivo. Isso aconteceu e os projetos foram aprovados aqui na casa. Para nós foi muito importante por dois motivos. Primeiro, a defesa da educação. Nós sabemos que nós temos um estado que tem potenciais gigantescos. A Bahia tem uma biodiversidade muito grande, a quantidade de terras agricultáveis, né, de rios navegáveis,
a quantidade de água, de riqueza de subsolo, né? E, ao mesmo tempo, uma produção científica das nossas universidades, que é algo que poderia, se retirado das prateleiras, induzir um desenvolvimento regional nas mais diversas partes da Bahia, que seria algo gigantesco. Nós poderíamos acabar com a fome. É um outro projeto que nós entramos aqui na casa, é o Lab Escola Comida de Floresta, que é um projeto que visa gerar um ensino de como agroflorestal, ou seja, fazer floresta com produção de alimentos, né? É uma ideia a ser trabalhada no conjunto da rede estadual, de nível médio, assim como outras instituições de ensino também. Então, a Bahia é cheia de potenciais, mas nós não vamos realizar esses potenciais se nós não tivermos investimentos em educação, que passa pela educação fundamental, que tenha recursos. Nós precisamos fazer enfrentamento às gestões, por exemplo, como a que está sendo feita na cidade de Salvador, que está simplesmente destroçando a carreira dos profissionais da educação do nosso município, né? E eu falo isso porque Salvador é uma referência para todo o estado, é lamentável que isso esteja acontecendo. Então, nós precisamos de uma educação que priorize desde um projeto que priorize desde a educação lá nos primeiros anos do fundamental da educação infantil, para que a gente tenha filósofos, né, que nós tenhamos artistas e cientistas sendo formados lá no ensino fundamental, até a pesquisa e extensão universitárias. E, por outro lado, a importância do serviço público, né? Aí veio o projeto do Judiciário, assim como outros projetos foram aprovados na Casa, que garantiram minimamente um reajuste relacionado à correção inflacionária para os servidores públicos. E nós avaliamos que, sem serviço público, não existe efetivação de direitos. Como é que a gente efetiva o direito à educação, à saúde, à segurança pública, né, se nós não tivermos uma educação, um serviço público que seja efetivo? Foi muito comemorada a aprovação desse projeto, né, deputado? Não foi ainda o plano de carreiras, né, de cargos e carreiras, mas isso. A aprovação do reajuste já foi bastante comemorado, né? Porque já há quanto tempo isso está sendo pleiteado aqui, a votação desse projeto está sendo pleiteado na casa? Exatamente. Os trabalhadores estavam muito ansiosos para ter, no mínimo, né, a correção inflacionária, porque todo pai, mãe de família que é trabalhador sabe o quanto é importante que seu salário não seja arrochado, né? Assim como a promoção das professoras e professores universitários. Era algo que estava aí há anos contingenciado, né, bloqueado pelas diversas administrações, e nós conseguimos fazer esse desbloqueio de mais de 500 promoções. Né? Não o nosso mandato individualmente, mas todos os deputados e deputadas que se posicionaram a favor da aprovação do projeto. Deputado, uma questão que a gente não pode deixar de falar em relação aos precatórios do Fundef, né? Tem 2 projetos de indicação aqui na ALBA. Atualiza aí o nosso telespectador em relação a essa questão. Bom, precatórios do Fundef significa uma dívida que a União tem com os professores e professoras da Bahia, é uma dívida histórica. Os recursos já estão depositados na conta da Bahia, mas existe uma polêmica. Se os recursos eles vão servir para a totalidade dos professores e professoras, e para isso é preciso que o governador Jerônimo mande para essa casa um PL definindo o abono, né, uma parte desse recurso, que venha como um abono para a categoria. E a segunda polêmica é a questão dos juros de mora, que é um valor maior que o chamado valor principal, que não vem sendo repassado para os professores e que precisa ser feito pelo governo. Expectativa para esse ano, deputado, ainda? Isso, exatamente. A nossa expectativa é para esse mês ainda, que isso seja resolvido, que os projetos cheguem e que se promova justiça com essa categoria tão fundamental para a gente ter expectativa positiva para o nosso Estado. Deputado, e as prioridades do senhor agora para esse resto de segundo semestre, quais são? Bom, a questão da segurança pública é importantíssima. Nós temos um Estado que tem os piores índices de letalidade policial e de homicídio. E nós não podemos continuar nesse caminho. Nosso mandato tem defendido o reforço, do ponto de vista das forças de segurança pública, o reforço da investigação, né? Porque nós não vamos ter desarticulação de grandes esquemas pelas bordas. Não é na periferia dos centros urbanos que estão aqueles que organizam o crime. Os que organizam os crimes geralmente estão nos bairros nobres,
muito bem protegidos. E o mais interessante desse processo é que a desarticulação desse esquema é muito mais eficaz e muito menos letal. Vamos pensar aqui na ação da Polícia Federal, por exemplo. Quantas vezes nos impressiona a ação de uma polícia que desarticula grandes esquemas sem disparar uma bala? Nós precisamos disso. A nossa Polícia Civil tem capacidade de fazer isso, mas ela não pode continuar com esse nível de desvalorização e sem o debate necessário com a própria sociedade. E aí vem um segundo elemento. Nós precisamos de democracia em relação à discussão da segurança pública. Então, acredito que esses dois elementos, democracia, envolvimento das forças policiais, e junto com um terceiro elemento, que é o investimento na área social, na casa de bilhões. Não adianta ficar falando aqui que nós precisamos investir em cultura para a nossa juventude, em esporte para a nossa juventude, se o governo faz um investimento que é na casa dos milhões. Por quê? Investimento de milhões num orçamento de bilhões é migalha. Se nós temos queremos colocar na centralidade, dar esperança, expectativa de vida à nossa juventude, e, portanto, combater essa chaga que é a violência que se generaliza pela nossa sociedade, o nosso investimento deve ser de bilhões, como tudo que é mais importante para esse governo. Então, volto a dizer, fortalecimento da investigação, democratização do debate, investimento de bilhões na área social, para nós, é fundamental. E, nesse sentido, a gente tem um conjunto de projetos que foram apresentados ao governo que indicam essa direção, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos atuar de maneira emergencial também. Hoje, nós aprovamos o projeto aqui na casa da utilização das câmeras nos fardamentos dos policiais, que foi algo que reduziu em cerca de 80% a letalidade da Polícia Paulista nos batalhões onde foi implementado. É muito importante que se diga que, em números absolutos, a Bahia está numa situação pior que São Paulo e Rio de Janeiro, né? E a utilização das câmeras nos fardamentos é uma medida que, de maneira inconteste, teve uma repercussão prática nesses estados, né? Pelos próprios dados da segurança pública. Então, nós precisamos ver isso implementado na Bahia, não de maneira seletiva, de maneira pontual e sem controle social, como está ocorrendo. Pelo contrário, de maneira generalizada e com controle social. Deputado, para a gente encerrar nossa entrevista, o senhor já foi candidato a prefeito, também ao governo do Estado. O senhor ainda pretende, almeja ainda o executivo na cidade ou no Estado como carreira política? Bom, o destino da nossa militância política é muito definido coletivamente, né? Nosso nome está sempre à disposição, assim como de outras lideranças partidárias, do pessoal que nós admiramos muito, né? Como o companheiro Hamilton Assis, né? A companheira Dona Mira, a Meire Reis, né? O companheiro Jonatas Monteiro, Kleber Rosa, todos esses companheiros, a companheira Tâmara Azevedo, estão todos aí como possibilidade de militantes que assumem tarefas coletivas. Meu nome está sempre à disposição. A tendência é que no próximo processo eleitoral a gente reafirme a perspectiva de reeleição, né, para deputado estadual, em função do trabalho que vem sendo realizado nos territórios da Bahia. Essa é uma prioridade do Partido Socialismo e Liberdade, perspectiva de afirmação dos territórios com projetos como esse, do Lab Escola Comida de Floresta, né, para que a gente tenha uma Bahia que saia desse caminho de ser considerada a 7ª economia e o 22º estado em índice de desenvolvimento humano. Para nós, essa trajetória precisa mudar, e para que isso aconteça, a gente precisa rodar muito território, a gente precisa conversar com as pessoas, e o mandato de deputado estadual cumpre um papel importante. Essa é a tendência, mas meu nome está à disposição da militância e das lideranças dos movimentos sociais que, no momento apropriado, vão definir o destino, né, da nossa ação. Tá bom, deputado, agradecer novamente, muito obrigada, viu, por ter conversado com a gente. E volte sempre aqui à TV Alba para poder falar sobre os projetos do senhor. Eu que agradeço o espaço e, mais uma vez, parabenizo nessa iniciativa maravilhosa.